Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 30. 3 ou 4 cartuchos. Era o que Barnabé calculava ainda ter no bolso, enquanto disparava em um zumbi que tentava flanqueá-lo. Uma massa parda de cadáveres cambaleava na direção do homem, os braços estendidos, tropeçando uns sobre os outros e avançando lentamente, dentes à mostra. Havia vermes rastejando pelos restos de pele, olhos pendurados, ossos expostos. Ao caírem trôpegos ou quando abatidos com os tiros da escopeta, Barnabé notava as cicatrizes nas costas semidecompostas. Sabia de onde vinham aquelas marcas, dos servos abusados e torturados. Eram seus antepassados, ainda escravos, mas de uma fome ancestral e eterna. Barnabé quase reconhecia os rostos retorcidos pela morte. Era a sua família que emergia do alçapão, clamando por vingança. Os gemidos multiplicavam-se, e mesmo os disparos eram ineficáveis em abafá-los. 2 cartuchos restantes. De repente, um chiado de cobra chamou a atenção de Barnabé. Rente ao chão, por entre as pernas tronchas da turba, um zumbi aproximava-se, rasteiro. Era pequeno, de olhos grandes e secos. Das pontas dos dedos só sobravam os ossos pontiagudos, talvez roídos por fome ou gastos cavando uma fuga do cárcere. Não devia ter mais que 6, 7 anos quando o coraçãozinho deixou de bater. Barnabé mirou na cabeça do menino, próximo demais para ser ignorado. Respirou fundo para apertar o gatilho. Expirou. Frustrado. Uma explosão no segundo andar mandou estilhaços de madeira e tijolos sobre o alçapão, bloqueando a passagem dos mortos-vivos. O menino desapareceu sob a montanha de cadáveres e destroços, na sala repleta de zumbis. Coberto em restos de gente, Barnabé aproveitou a distração e abriu a porta da frente, na tentativa de escapar. A idade não permitia muita agilidade nos movimentos. Puxava a perna, uma fratura mal consolidada. Precisava ganhar tempo, por isso fechou a porta e bloqueou o caminho com uma velha cadeira de balanço da varanda. Passos rangeram no chão de taco e Barnabé virou-se, pronto para disparar a arma. A figura mancava lentamente na direção dele, sangrando. Por favor, não atira. Mara, coberta em cortes e estilhaços de vidro grudados ao corpo nu, ergueu os braços em sinal de rendição. Estava castigada demais para ter pudores. Barnabé estava prestes a desviar os olhos em respeito à moça quando notou o que ela trazia na mão. O patuá. Vós me se achou, murmurou o velho caboclo. Era isso? Mara estendeu-lhe a boneca, um pedaço de vidro cravado nas costas da mão. Ao segurar a marquesa, Barnabé lembrou-se da última vez em que tocou aquele objeto maldito. Era alguns anos mais velho que o zumbi que rastejou até ele minutos antes. Foi quando sua família deixou o sítio. Os pais eram os últimos a deixarem o porão. Embora tivesse nascido lá dentro, foi registrado como livre. As lembranças de infância envolviam cansaço e fome. Andavam de fazenda em fazenda, o pai oferecia serviços braçais para a lavoura. A mãe cozinhava, limpava e lavava. Foi ama de leite de filhos dos fazendeiros. Barnabé, por sua vez, desmamou cedo, trabalhou cedo, cresceu cedo. Herdou do último patrão o casebre à beira da estrada, que transformou em posto de gasolina com muito custo e trabalho. Casou, teve filhos, nenhum vingou. A mulher o deixou por um caminhoneiro. Ele foi ficando. Já era um homem feito quando, por acaso, viu a fumaça vinda do sítio. Era uma manhã fria e seca de julho. Não teve tempo para chamar ajuda. De balde em balde apagou o fogo nos aposentos de Dona Benta, mas já era tarde demais para os corpos carbonizados que encontrou. Diante da situação, viu-se num impasse. Deveria chamar as autoridades? Levaria dias até que chegassem. Além do mais, Barnabé não gostava da polícia. Suas interações com os oficiais da lei sempre foram problemáticas. Pensou no tipo de pergunta que seria obrigado a responder e achou melhor não. Encontrou o corpo de Dona Benta em posição fetal, agarrado a algo. Por curiosidade, aproximou-se e viu uma trança de lã saindo entre os dedos.
A mãe de Barnabé vivia contando histórias da marquesa. Sua mãe dizia que a boneca era um patuá da morte, um amuleto maldito que trazia desgraça aos que o carregavam. Já ele achava que eram lendas bobas para assustar crianças levadas. Jamais pensou que a boneca fosse real, mas lá estava, a protagonista dos contos de assombração da infância. Removeu a boneca do braço carbonizado, chamuscada e suja, mas em surpreendente bom estado. Um arrepio subiu a coluna de Barnabé ao tatear o que pareciam ossos em meio ao algodão. O fogo não destruiu aquilo, mas Barnabé sabia como neutralizá-lo. Deixou o sítio decidido a jamais dar as caras por aquelas bandas. Mal tinha cruzado a varanda da casa e ouviu o trotar de cavalos perto da porteira. Precisou pensar rápido. Correu para a cerca da fazenda e sumiu dentro do mato. Podia ouvir as vozes das pessoas já dentro do sítio. Certamente encontraram os corpos. Apertou o passo. Diante do lago de pedra, Barnabé maldisse a própria sorte e atirou a boneca no caldeirão. A marquesa boiou na superfície da água, o rosto inexpressivo voltado para as nuvens no céu. Ao chegar no centro, a boneca afundou subitamente, como se tragada para o fundo. Um trovão retumbou no horizonte. Barnabé retirou-se da propriedade sem ser visto. Viu a polícia por lá dias mais tarde. Ficou sabendo na cidade que as autoridades trataram o acontecido como um acidente e que a única herdeira voltaria para tomar conta da propriedade. Depois de décadas de abandono, o sítio foi transformado num clube de veraneio. Um dia, um carro chique parou no posto. Uma mulher bonita, já entrando na meia-idade, parou para abastecer e puxou conversa com ele. Perguntou se era da área e conhecia algum bom jardineiro na região. Foi assim que Barnabé retornou àquela propriedade. Mesmo enquanto trabalhava no gramado do sítio, se pegava olhando para além da cerca, para a mata que cobria o caldeirão. Jamais esqueceu-se da marquesa. Barnabé tocou o braço da boneca. Ainda podia sentir os ossos de Emília debaixo do tecido. Um arrepio correu-lhe a espinha. E agora, o que a gente faz? Mara estava impaciente. A fechadura da porta começava a ceder com a pressão dos mortos-vivos. Um ruído ainda mais alto chamou a atenção de ambos para a mata ao redor da cerca. Algo se aproximava. Algo grande. A bocarra da cuca surgiu aberta de dentro da mata, a poucos metros de distância. Estavam presos entre os zumbis e o crocodilo gigante. A porta foi ao chão com o peso de dezenas de cadáveres famintos separando-os. Mara ficou de um lado, Barnabé do outro. "Vai para a cozinha! Corre!" ordenou o velho, recuando para contornar a casa. O exército de zumbis deparou-se com o monstro. Cuca destroçou os primeiros mortos a dentadas, e eles continuavam avançando contra a nova presa. Em pouco tempo, zumbis escalavam o dorso do animal, tentando romper o couro duro com os dentes decrépitos. Um zumbi conseguiu perfurar a pele dela, na altura do olho. Foi o bastante para despertar a fúria do monstro, que girou dando uma rabada destruidora, partindo ossos como bolhas de sabão. Ainda assim, mais zumbis continuavam a amontoar-se sobre a cuca. Barnabé estava prestes a fazer a última curva para encontrar-se com Mara, quando o vento ganhou uma força inesperada. Não pode ser", murmurou. Um redemoinho surgiu da mata nos fundos da casa e veio diretamente até ele. Saído de dentro do vento, um braço musculoso o agarrou pelo pescoço. Sashi emergiu dali, com os olhos brilhantes e dentes pontiagudos, além do cabelo ruivo luminoso flutuando no ar. Barnabé mal conseguia respirar, sufocado pelos dedos poderosos da criatura. Mara deu um grito chamando a atenção de Sashi, que reconheceu imediatamente a boneca que ela carregava. Sem pestanejar, largou o pescoço do velho e saltou na direção da moça. Mara não teve tempo. Num salto, Sashi estava sobre ela. "Deixa a menina!" Barnabé gritou, disparando o último cartucho. Os estilhaços de chumbo cravaram-se no dorso de Sashi. O impacto o colocou de joelhos, diante de Mara, de costas para o velho. Mara viu ódio na expressão da criatura. O último projétil partiu dos canos da escopeta, cravejando as costas da criatura mais uma vez. O monstro urrou e ameaçou partir para cima de Barnabé. Ergueu-se para o bote, mas parou. Voltou-se então para Mara e agarrou-a pelo pescoço. Olhos fixos no inimigo, um sorriso sádico na boca de presas afiadas. Com Mara em uma mão e a marquesa na outra, Sashi saltou acima do telhado do sítio, aterrissando já dentro dos limites da fazenda. Um novo salto e desapareceu na floresta. Entre o desespero e frustração, Barnabé tentou disparar contra a criatura em fuga.
A arma descarregada limitou-se a emitir estalos metálicos inócuos. Quando achava que a situação não podia ficar mais difícil, ouvi um grito vindo do outro lado da cerca. Era uma mulher. Capítulo 31. Sentada na terra úmida, Ruth se apoiava no cotovelo esquerdo, enquanto brandia a faca com a mão direita. O cabo ainda úmido da gosma que outrora fora Lúcia, as juntas dos dedos embranquecidas, pressionando com todas as forças. Emília, de pé, inclinada sobre ela, parecia maior e mais ameaçadora. Não era a lembrança que tinha da doce e fragilizada criança que embalara no colo. Os olhos haviam mudado, trazendo em si uma escuridão seca, sádica. Estava imóvel, com a sombra de um sorriso no rosto. Tá com medo, tia? Não precisa. Deu um passo à frente. Não se aproxime. Eu juro que... ameaçou Ruth, sem qualquer convicção. Não jura, tia? Pra que fazer promessas que não vai cumprir? Eu mato você! Ruth gritou, cheia de raiva. O sorriso arrogante de Emília descortinou-se por completo. Mata então, desafiou a menina, inclinando-se com uma artificial reverência, oferecendo o pescoço. A mulher tremia, ofegante. Bastaria um movimento para destruir aquele demônio, mas era incapaz de executá-la a sangue frio. Tô esperando, tia. Vai? Emília colocou o pescoço ainda mais próximo da lâmina. Ruth cerrou os dentes, fechou os olhos e se preparou para desferir o golpe. Bufou e suou, mas a faca não se movia. Exausta, derrubou a lâmina no chão e desabou. Emília riu. Altiva como Cirrus, implicante como Sócrates. Nunca houve menor partícula de mais alto decibel. Implacável furacão, ágil golfinho. Fosse flor, era tulipa, sendo gente. Sou Emília, declamou a menina, relembrando as palavras que Ruth lera no diário. A senhora prometeu cuidar de mim, lembra? Somos família. Você jurou. Emília deu mais um passo. Calmamente pegou a faca do chão. A senhora não nasceu para matar. Muito pelo contrário, seu destino é gerar vida. Só a senhora pode limpar o nosso sangue, purificar a família. Não quer me libertar, tia? A senhora prometeu, choramingou artificialmente. Duas mãos emergiram da terra úmida e seguraram Ruth pelos pulsos. Ela gritou tentando se libertar, mas acabou prostrada de joelhos. A criatura ergueu-se sobre ela, o hálito tétrico, o roçar da boca sem lábios, a terra áspera caindo sobre o corpo da moça indefesa. Pedro tá pronto. Vem brincar com a gente, tia. O tom de voz de Emília era ameaçador. O rapaz em decomposição encarou Emília em silêncio por alguns instantes, num diálogo telepático. Nessa hora, o sorriso de Emília desmoronou. Sua vadia, rosnou a garota. Como se atreve? Eu não sei do que está falando, me solta, protestou Ruth. Eu estou falando desse bucho, rapariga. O quê? Eu não. Você está grávida, sua rameira. Grávida! Das coisas absurdas que presenciara e ouvira naquela noite, esta foi a que mais mexeu com Ruth. Antônio. Pedrinho vai cuidar para que expulse esse bastardo num instante e fará companhia para você no porão até que esteja pronta para ser inseminada novamente, sua ordinária. Sem os trejeitos infantis, Emília soava como um pequeno demônio. Momentos antes, Ruth apenas se entregaria à tortura. Renderia-se simplesmente, mas em questão de segundos o mundo que conhecia tinha mudado, de dentro para fora. Aquilo que era sem sentido tornou-se essencial. A nova Ruth não se entregaria assim tão fácil. Jogando a cabeça para trás com toda a força, golpeou o queixo de Pedro, causando impacto suficiente para fazer o homem perder o equilíbrio e soltá-la. Livre, virou-se e cravou a faca na têmpora da criatura, que caiu levantando poeira. Emília gritou em fúria e partiu para cima de Ruth, mas o olho explodiu com uma pedrada repentina, fazendo-a cair inerte. Ruth gritou com o susto.
Ao longe avistou Barnabé com um estilingue na mão, sob a luz do luar. A segunda pedrada acertou Pedro nas costelas, perspassando-lhe completamente o torso e impedindo-o de aproximar-se. Pedro rosnou e partiu para cima de Barnabé, a faca ainda cravada no crânio. O velho acertou uma coronhada da escopeta no queixo da criatura, que caiu de costas no chão, a mandíbula girando no ar, caindo a alguns metros dali. Antes que a criatura pudesse se levantar, Barnabé afundou o calcanhar na testa do homem de barro, a cabeça misturando-se ao solo fofo. O que restou dele estrebuchou e desmanchou-se num monte de lama e terra. Você tá bem, menina? Barnabé se aproximou para ajudá-la a levantar. Ruth olhava para Emília, imóvel na lama. Esses trem não morrem, fia. Temos que correr. Aonde vamos? De volta para casa. Vamos de uma vez? Pra lá eu não volto. Tem uns apetrechos lá que nós vai precisar, dona, para pegar boneca. Nunca mais quero ver aquela coisa. Sem o patuá não tem jeito. E agora o Saci pegou ele. Quem? A mesma coisa que pegou sua amiga. Ruth envergonhou-se. Por um instante havia se esquecido de Mara. Vamos, filha, vamos logo. Ruth olhou para Emília e o monstro de barro. Pensou em Mara, no beijo. Sabia o que precisava fazer. O senhor primeiro, faz favor. Deu passagem para Barnabé. Andaram por alguns minutos, cautelosos com cada sombra ao redor. Em frente à varanda da casa, encontraram uma turba de zumbis cinzentos devorando a carcaça da cuca. Tomaram o caminho mais longo até a porta da cozinha. A explosão anterior também cobrira o alçapão com entulho, estancando a interminável ebulição de mortos-vivos. Não havia muita coisa ali, só destroços, cadáveres e paredes manchadas de sangue e carniça. Pé ante pé, os dois faziam o máximo para evitar barulho. Ruth não sabia exatamente o que procuravam, mas estava assustada demais para perguntar. Barnabé abriu um gabinete debaixo da pia e esticou a mão no fundo até quase sumir dentro do móvel. Saiu pouco tempo depois com uma placa de compensado, tomando cuidado para não fazer barulho ao removê-la. Repassou para Ruth e retornou para dentro do gabinete. Do lado de fora, Ruth vigiava, apreensiva. Podia ouvir o burburinho do festim zumbi a alguns metros dali. E se algum deles voltasse? Precisou fazer um esforço para não ceder aos instintos e simplesmente correr noite adentro, deixando Barnabé e Mara para lidar com os monstros. Olhou para os próprios pulsos, as marcas de terra na forma de mãos ainda visíveis. Forças ocultas queriam destruí-la, transformar o sonho de maternidade num pesadelo. Maternidade. Seria mesmo verdade que estava grávida? Um arrepio percorreu-lhe a pele. Lembrou-se de que tinha tentado cortar o pescoço de uma criança momentos antes. Que mãe seria capaz de fazer algo doentio assim? Ainda que por autodefesa, o nó na garganta apertou novamente. Concentrou-se na respiração para acalmar o coração. Barnabé finalmente emergiu com um tijolo na mão e uma caixa de madeira na outra. Depositou o tijolo com cuidado no chão e levantou, pegando a maior faca que encontrou sobre a pia. Sinalizou para a porta de saída, ambos deixando assim o local. O que tem na caixa? Já estavam perto da cerca da fazenda quando Ruth finalmente teve coragem de sussurrar a pergunta. Munição e armadilha, fia. Barnabé respondeu sem diminuir o passo. Da última vez, achei melhor deixar uma reserva de emergência. Pra quê? Pra escopeta, munição. Pro Saci, armadilha. Desculpa, o que é isso? É a raiva da mata, explicou Barnabé, da melhor forma que pôde. E vamos pegá-lo com o quê? Barnabé entregou a caixa para que a moça averiguasse por si mesma. Ruth tirou dali uma pequena garrafa de vidro escuro, com uma cruz branca rudimentarmente pintada e uma rolha na tampa. Que é isso? Veneno? Não, senhora, é a jaula. Barnabé mostrava uma discreta impaciência com o interrogatório. Qual o tamanho desse Saci? Uns 2 metros, da cabeça ao pé, tirando a cabeleira. Eu não... Vamos precisar trabalhar de 2, dona, senão não vou dar conta. O que tenho que fazer? Distrair ele. Quando eu cortar a cabeleira vermelha, vós-me-cê puxa a rolha da garrafa e segura firme. Depois, tampa depressa. Ruth olhou mais uma vez para o vidrinho nas mãos. Não seria a coisa mais bizarra que veria naquela noite. Como o senhor sabe disso tudo? Ninguém fica velho nessas bandas sem saber caçar saci, dona. Você já o capturou antes? Sim, senhora. Eu e meu compadre, o Jeca Tatu. Espera, se o senhor tinha capturado o saci,
Como ele está solto agora? Os ombros de Barnabé arquearam e ele suspirou, triste. Um pá de jeca achou que o Saci daria ouro para ele, para sair da garrafa. Imagino que o plano não deu certo. Na senhora. Deus o tenha. Continuaram o caminho em silêncio por alguns instantes, mas Ruth ainda tinha dúvidas. E como vamos encontrá-los? Eis a que sabe. O interesse é deles, né, dona? Querem trocar a senhora pela sua amiga. Como sabe disso? Sua amiga está viva ainda? E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.